Sabe aquela pergunta que parece que nunca quer calar? Como é que algumas pessoas conseguem construir verdadeiras fortunas, enquanto outras que trabalham na mesma intensidade mal conseguem fechar as contas no fim do mês? Pois é, essa é uma questão antiga, tão antiga quanto o próprio dinheiro. E a resposta, quem diria, pode estar nas páginas de um clássico. Então, vamos mergulhar na sabedoria da antiga Babilônia. Olha só, esse livro foi publicado há quase um século, lá em 1926. E o homem mais rico da Babilônia continua sendo uma referência quando o assunto é finanças pessoais. E o sucesso dele, que dura até hoje, não vem de nenhuma fórmula mágica não. Vem de princípios bem simples, mas muito poderosos, que são contados através de parábolas, de histórias que prendem a atenção e que continuam a guiar milhões de pessoas. E é exatamente essa a pergunta que dá o pontapé inicial na nossa jornada. É uma frustração que muita gente sente, né? Aquela sensação de que todo o esforço, todo o suor simplesmente não se transforma em prosperidade. O livro encara essa questão de frente, usando essas histórias para iluminar o caminho que separa a pobreza da riqueza. Para a gente encontrar as respostas, vamos fazer uma viagem no tempo, lá para a cidade que era a mais rica do mundo antigo. E o curioso é descobrir que, mesmo lá, cercada de luxo, a dificuldade financeira era algo bem real e comum, assim como é hoje. E aqui a gente conhece o Bansir, um artesão de primeira, um trabalhador super dedicado. Ele fazia as melhores bigas da cidade, mas, quando o dia acabava, a história era sempre a mesma, a bolsa vazia e aquele sonho de ter uma vida melhor parecendo cada vez mais distante. Uma história bem familiar, não é mesmo? Essa frase aqui, dita pro amigo dele, o músico Kobi, resume perfeitamente o sentimento. Eles olhavam toda a riqueza da Babilônia ao redor e isso só fazia a situação deles parecer ainda mais difícil, mais dolorosa. Eles se sentiam meio que de fora, sabe? Como se estivessem olhando uma grande festa para a qual não foram convidados. Mas sabe como é, né? A frustração, às vezes, é o empurrão que a gente precisa para mudar. Chega uma hora que só reclamar não adianta mais. É preciso buscar conhecimento, buscar uma saída. E aqui acontece a grande virada na história. No meio da conversa, a ficha cai. Eles se dão conta de que, em todos aqueles anos de trabalho duro, eles nunca pararam para pensar, para aprender como se constrói riqueza. Eles meio que aceitavam o destino. E foi aí que decidiram que era a hora de mudar essa história. O plano deles foi de uma simplicidade genial. Em vez de continuar reclamando, eles resolveram ir direto na fonte. Decidiram procurar a sabedoria de alguém que já tinha chegado lá. Alguém que eles conheciam desde a infância e que tinha se tornado nada mais nada menos que o homem mais rico de toda a Babilônia, o Arcade. E é através do Arcade que o livro nos entrega a sua parte mais prática. A pedido do próprio rei da Babilônia, o Arcade concorda em ensinar aos cidadãos da cidade as lições que ele aprendeu. Ele chama essas lições de os 7 remédios para uma bolsa vazia. O que é interessante aqui é ver que não são dicas soltas, sabe? Existe uma lógica, uma progressão. Não é sobre sorte, é sobre ter um sistema. Um conjunto de hábitos que, quando a gente aplica com consistência, vai construindo a riqueza aos poucos, de forma segura. E tudo, absolutamente tudo, começa com esse número. Um conceito tão simples que às vezes a gente até deixa passar, mas que é a base de toda a filosofia do Arcade. 10%. Então, a grande sacada é esta. O primeiro passo para a riqueza não é necessariamente ganhar mais. É guardar uma parte do que já se ganha. É criar a disciplina de viver com um pouco menos do que entra para garantir que a bolsa nunca mais fique totalmente vazia. E isso já nos leva direto para o terceiro remédio, que, no fundo, é a mágica dos juros compostos com uma linguagem da época. O dinheiro guardado não pode ficar parado. Ele precisa ser colocado para trabalhar, para gerar mais dinheiro. O Arcade ensina que cada moeda que se guarda pode se tornar um escravo que trabalha dia e noite para gerar ainda mais moedas. Ok, esses princípios do Arcade são sem dúvida poderosos e atemporais. Mas, será que sozinhos eles garantem o sucesso nesse mundo financeiro tão complexo que a gente vive hoje? Vamos dar uma olhada nisso com um pezinho no presente. É super importante ter essa visão mais ampla. A base de poupar e ser diligente é fundamental. Não tem como fugir disso. Mas o contexto moderno tem outras camadas. Fatores como acesso à educação financeira, inflação, desigualdades sociais, são barreiras que não existiam da mesma forma na Babilônia. Ou seja, o livro dá uma base excelente, mas a jornada hoje em dia é influenciada por um cenário muito maior do que só as escolhas individuais. Depois de todas as lições, parábolas e remédios, a gente consegue resumir a sabedoria do livro todo em uma única frase. A lição que o próprio Arcade aprendeu com um agiota chamado Algamish e que mudou a vida dele para sempre. Essa frase, ela é brilhante, porque muda toda a perspectiva.
O dinheiro que se guarda não é uma sobra, não é o que resta depois de pagar tudo. É a primeira e mais importante parte dos ganhos. Uma parte que pertence ao futuro de quem a guarda. E hoje em dia, a gente tem um nome mais moderno para esse conceito: pague a si mesmo primeiro. É basicamente a prática de automatizar a poupança, de tratar o ato de guardar dinheiro não como uma opção, mas como uma obrigação. A primeira conta a ser paga assim que o dinheiro cai na conta. É a aplicação moderna da regra de ouro da Babilônia. E essa é a reflexão que fica. A tecnologia mudou, as moedas são outras, as economias se transformaram, mas a natureza humana e os princípios básicos do dinheiro, esses não mudam. Se uma regra tão simples assim conseguiu transformar um escriba pobre na pessoa mais rica da cidade, mais rica do mundo antigo, qual será o potencial dessa mesma ideia nos dias de hoje?